Agora, no Pan News Entrevista, Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Apoio Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Meus amigos, chegou a hora do Momento Imobiliário com o Mauro Macedo, que hoje traz uma convidada especial e vai falar de uma modalidade de construção extremamente rápida. Mauro, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Alberto. Bom dia, Paula Sauer. Bom dia, ouvintes. Estamos num dia lindo para falar de um assunto muito interessante. Muito bem. Então, um abraço para Paula Sauer. Muito bem-vinda, viu, Paula? Bom dia, eu agradeço o convite do Mauro, agradeço o programa e é um prazer estar aqui para falar um pouquinho. Muito bem, então pode começar com a entrevista, Mauro. Nós vamos falar hoje desta modalidade chamada Steel Frame. Eu sempre trago uns nomes gringos aqui para vocês, tal, mas o que vai fazer? Essas tecnologias vêm para cá e as pessoas continuam chamando elas do mesmo nome que elas têm, né? Mas assim, uma forma de familiarizar, vocês vão ver rapidamente, que o Roberto Justus tem difundido também muito esse tipo de obra no Brasil. Mas sem delongas, eu queria convidar para que a nossa convidada, Paula Sauer, arquiteta tradicionalíssima aqui de Campinas, falasse sobre essa nova modalidade. Paula, quais as vantagens que você vê comparando a construção civil normal e a steel frame? Seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. Bom, eu acho que primeiro de tudo, mesmo para quem não conhece, já ouviu falar sobre o nome, é o tempo. É uma construção 4 vezes mais rápida do que a construção convencional. Então, primeiramente, é importantíssimo falar do tempo. Ela não tem um custo tão mais barato, mas o tempo dela e a agilidade é a grande vantagem. Além de outras vantagens, como a gente ter menos sujeira em obra, menos resquício de obra. Uma obra muito mais limpa e muito mais ecológica, né, Paula? Muito mais inteligente, porque você tem que caprichar muito mais no projeto, pensar no projeto como um todo desde o começo, e só depois que você tiver o projeto todo bem elaborado, com todos os projetos complementares, é que você começa essa obra. Então Paula, me corrija se eu estiver errado, mas exatamente o que eu já ouvi sobre isso é que o tempo de planejamento na obra com steel frame é maior do que o tempo de execução, é bem maior, como o japonês faz, né, que ele planeja 80%, executa em 20%, né? Tá correto esse conceito? Tá correto. Eu estou dando risada porque é engraçado, mas é isso, porque assim, uma casa, o que acontece? Eu faço o projeto de arquitetura e quando eu vou pensar no acabamento, o pessoal já começou a obra, porque o brasileiro sempre é muito apressado. Então, não é a maneira correta de fazer. O ideal seria você ter todos os projetos prontos, fazer o orçamento e tudo. O steel frame não. Para ele ser vantajoso, você não pode parar no meio da obra. E a obra é tão rápida que o ideal é você ter tudo bem planejado. Você consegue fazer o orçamento da casa, inclusive dos parafusos, do acabamento, de tudo junto. Por quê? Porque só é viável o steel frame se eu fizer ele rápido. Então, eu não posso falar para a obra parar para eu ir pensar o que eu quero fazer de acabamento. Paula, vamos dar uma ideia para o nosso ouvinte, que tem gostado muito do nosso programa, por sinal, das informações que a gente tem passado, né? Vamos traduzir isso de uma forma prática. Vamos falar de uma casa de 250 metros, que é hoje, assim, vamos dizer, muito procurada, né? Num terreno lá dos seus 400 metros, uma casa de 250 metros, em quanto tempo, com a tecnologia do steel frame, que já vem tudo para ser montada, parafusado, em quanto tempo você acha que consegue fazer uma obra dessa, desde que tenha dinheiro, que o fluxo, obviamente, de caixa da pessoa seja suficiente para construir o mais rápido possível? Olha, uma casa de 200, 250 metros, você tem capacidade de fazer em 100 dias, desde que você tenha todos os projetos e os materiais comprados. Ô, Mauro. Que espetáculo, isso é menos de 4 meses, espetáculo. Pode falar, Alberto. Deixa eu perguntar para a Paula. Bom, aqui como se eu fosse um ouvinte, né? Estou acompanhando a entrevista. Steel frame, mas o que é isso? É o quê? É uma madeira? É um aço? É o quê, Paula?
Olha, é uma estrutura de ferro, né, de aço, que a gente fala, né, o steel, e ele é um aço industrializado. Então, quando a estrutura é toda feita de aço. Então, a gente executa o projeto e manda para a empresa, são várias empresas aqui no Brasil, e geralmente muito mais no sul do Brasil, que isso já é muito difundido. Ele vai adequar o projeto do arquiteto com esse aço. Então, a estrutura é feita de aço. Do lado externo, eu vou pôr uma manta hidrofugante, que é para não deixar a parede ficar úmida. Daí eu vou colocar uma placa, depois eu vou colocar uma tela. Então, são várias camadas. E o tijolo, você não põe no momento algum? Não, em momento nenhum você vai pôr tijolo. Então, é como se nem tijolo, nem areia, nada disso. Coisa, Mauro. Nada disso. E é tudo muito limpo. Então, as placas, elas já vêm na medida para serem parafusadas nessa estrutura. É óbvio que as placas que eu uso do lado de fora da casa, elas são diferentes das placas que eu uso dentro da casa. Mas elas são muito próprias para a execução. Então, a gente tem garantia de muitos anos, dependendo se você comprar um material bom e tudo, a placa Glass Rock é o melhor. Tem várias coisas, eu não vou ficar aqui fazendo propaganda disso. Agora, uma coisa interessante que todo mundo me pergunta quando fala, mas vale a pena, eu quero na minha casa pendurar quadro, fazer armário, como que eu vou fazer isso dentro da casa? Então. As placas internas, elas são de uma placa que chama de alta performance, que ela aguenta 50 quilos por metro quadrado. Então você pode fazer o que você quiser, pode pôr armário, pode pendurar quadro, e as paredes acabam ficando, a gente põe uma lã de PET no meio, é muito acústica e muito térmica. Ô Paula, me tira uma dúvida, vai. Já que você falou em pendurar quadro, né? A minha esposa pinta e tal, então a gente tem muitos quadros em casa. E aquela alvenaria comum, quando eu vou pregar um prego na parede ou quando eu vou tirar o prego, aquilo é muito complicado, sempre arrebenta o reboco, tudo. Como seria isso no steel frame? Colocar um prego nessa parede com essa placa? Mauro, pregos especiais, e é muito fácil, é só com um martelo ou com uma buchinha. E a parede, ela aguenta, ela é uma camada de gesso com uma lâmina de madeira dos dois lados, que chama, acho que é eu esqueci o nome da placa, mas é alta performance. Mas ela não vai fazer como quando a gente dá aquela errada no prego e acerta o dedo que sai torto e quebra toda a parte do reboco, né, Paula? De jeito nenhum, Mauro. Você como dar uma manutenção muito mais rápida, porque aí você tampa com gesso e repinta, ou põe o papel qual acabamento tem. Mas o que quiser. E aceita qualquer tipo de acabamento em cima, um papel de parede, um revestimento, o que você quiser, né? É como se fosse, talvez até melhor do que a alvenaria, porque não tem nenhum desnível, nada na massa, né? Uma coisa, é uma placa, né? São placas grandes e você pode até colocar as pedras. Nós estamos num momento que todo mundo adora colocar as pedras naturais, interna e externamente. Sim. 50 quilos por metro quadrado. Olha aí. Paula, nós já estamos caminhando, esse programinha passa tão rápido, a nossa conversa com os meus convidados, você não faz nem ideia, mas a gente já está caminhando para o final, e eu não queria deixar de fazer uma pergunta assim para você. Você comentou que já está fazendo projetos em steel frame. Como você vê a tendência, o quão rápido você acha que esse tipo de obra feito com essa tecnologia vai se expandir mais em todo o Brasil? Assim, qual é a tendência que você vê em relação a isso? Ainda mais com o Roberto Justo disseminando tanto esse novo negócio dele, né? Mauro, eu acho que agora nós não temos mais saída. A gente está com uma mão de obra muito difícil, muito escassa, e ela não vem se renovando. E a tecnologia, a gente tem inteligência artificial, a gente tem tantas modernidades, e a gente está muito inadequado fazer as casas como a gente andava fazendo. Muito desperdício, né, Paula? Muito desperdício de obra. Assim, é uma coisa do arco da velha. Realmente não vale a pena. A gente tem falado com os clientes, agora eu vou começar um primeiro projeto de steel frame, nós estamos super animados, o cliente gostou muito, foi visitar várias fábricas, e eu acho que isso não tem volta, daqui para frente, cada vez mais, a gente vai... Que ótimo, que legal. Que ótimo, Paulo, a gente fica muito grato das orientações. Alberto, fica à vontade. Muito bem, nossa, adorei, o nosso programa é que nem a steel frame, é rápido, né? Muito rápido.
Já terminou. Paula, muito obrigado, viu? Agradeço demais e também a você, Mauro, e dê um abraço nela. Muito obrigado. Paula, se você quiser deixar algum contato, alguém que quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade. Obrigado. Tá bom, eu sou a Paula da SHM Arquitetura e qualquer dúvida, o meu celular é 99911-0407. Ótimo, muito obrigado. Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Apoio Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos.